Pastor, eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi da água da vida. Mas, irmãos, tem coisas que marcam a nossa vida para sempre. Tem coisas que faz a gente refletir para o resto da vida. Tem experiências que Deus nos dá, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer na fé. Fique atento que Deus está sempre nos proporcionando viver experiências para a gente crer, para a gente crescer espiritualmente, para a gente se aproximar mais dele, para a gente amadurecer na fé. Você já viu eu contar a história do mestrado em vida cristã que eu fiz e que meu professor era analfabeto? Ô Cristo, eu tive uma experiência, rapaz. Eu fiz o mestrado em vida cristã. O professor era analfabeto e foi lá no sertão do Seridó. Você já ouviu falar do sertão do Seridó? Rio Grande do Norte. E a aula durou mais ou menos uns 30 minutos. Mestrado, em 30 minutos o professor não sabia fazer um ó com um copo. E eu fui para o bairro de Santo Antônio, e tinha uma família para eu visitar no bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio já era a periferia da periferia da periferia de Parelhos, na cidade do Rio Grande do Norte. E eu fui com mais 2 jovens comigo, aquele fim de tarde, aquele sol bonito do sertão, aquele sol vermelho, baixando. E eu fui visitar o irmão João. O irmão João tinha 6 meses, tinha se convertido. E ali, o João era minha ovelha, porque ele era membro da congregação, da nossa igreja lá. Minha ovelha. E ali nós tivemos um momento muito especial, lemos a Bíblia, oramos, tinha um jovem com violão, tocou. Aquele solzinho do Nordeste, fim de tarde, entrando na casa. Aquela família muito simples. Aquele homem assim, meio descabriado. Pastor de Brasília veio aqui na minha casa. E aqueles barrigudinhos assim, olhando para mim. Aí já chegava no final daquela visita, e eu falei para ele assim: irmão João, então logo mais à noite a gente se vê, você vai lá no culto, temos o coral da igreja, vai cantar, vai ser muito bonita a festa hoje à noite. Aí ele falou para mim assim: ô pastor, não vou não. Mas por que você não vai, irmão João? Falou: ô pastor, eu não tenho um sapato, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela está rasgada nos 2 joelhos, pastor. Eu vou ficar com muita vergonha dos meus irmãos de Brasília, eu chegar lá descalço. Irmãos, eu olhei para o pé dele aqui, aquele pé barrento, muito simples. Aí entrou uma ideia na minha cabeça que não era minha. Você já teve uma ideia que não é sua? Que eu não ia pensar aquilo. Uma luzinha acendeu lá dentro de mim e disse assim: ó, dá o seu tênis para ele. Eu não queria aquilo, não foi eu que pensei aquilo. Aqui um tênis de couro da marca Wilson, eu comprei em Nova York, $180. E eu estava usando o danado do tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia pensar isso? Não foi minha ideia. E quando aquele negócio entrou aqui: dá o seu tênis para ele. E eu cá comigo: não posso. E o negócio insistiu: dá o seu tênis para ele. Aí o cérebro, que não é bobo, sei como é que eu saio dessa. Pergunta o número dele e não bate com o teu, você está livre. Olha a benção. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, olha o livramento. Irmão João, que número você calça? Ele estava com a cabeça baixa assim, olhou para o pé, falou: o número, pastor, eu não sei, eu nunca calcei um sapato. Aí a luzinha lá: o número é igual ao seu, dá o seu tênis para ele. Deus me acuou naquele negócio, e eu não tive saída. Enfiei o dedo assim no pé, falei: senhor João, toma esse tênis aqui, você vai para o culto hoje com esse tênis, em nome de Jesus. Ainda não vê a aula não. Não, eu não estou contando isso para dizer que eu dei o tênis, não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Eu tinha outros lá em casa, tinha sapato. E alguém, para se sentir bem, feliz da vida, se depender do sapato que calça ou da roupa que usa, da marca que é muita mediocridade. E eu, pastor, tinha uma ovelha na minha igreja que não tinha um sapato para ir na igreja. E eu com tantos lá em casa. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E Deus ainda pegou o melhor, o de Nova York. A aula de mestrado veio depois desse fato. Porque naquele momento eu fiquei pensando assim: cara analfabeto, R$2 por dia de trabalho na olaria, frequenta a igreja descalço,
calça rasgada. A casinha dele não tem energia elétrica, tem nada. 4 filhos. Aquele sol, fim de tarde entrando. E aí eu perguntei para ele: irmão João, você é feliz? Irmãos, aquele homem estava com a cabeça baixa, descabriado até aquele momento assim. Ele levantou os olhos, olhou no meu rosto, e aí aquele sol refletia no rosto daquele homem. E ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque desde que eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, Jesus veio morar aqui em casa com a gente, com as crianças. Ô pastor, a gente é muito feliz. Pastor, eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi da água da vida. Eu nunca pisei num shopping, num lugar bacana, mas eu já pisei no Santo dos Santos. Eu nunca calcei um sapato bom, pastor, nenhuma roupa boa de marca, mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, pastor. Foi um mestrado de vida cristã, este. E eu que achava que para alguém ser feliz precisava ter energia elétrica na casa. Oh pastor, não tem energia elétrica na nossa casa não, mas a luz de Cristo brilha aqui em casa. Não tem água do pote, mas tem água da vida. A gente não tem quase nada, pastor, nessa casa, mas Jesus mora aqui com a gente. Desde que a gente aceitou Jesus, a nossa casa é a casa mais feliz do mundo, porque Jesus transformou a vida da gente, pastor. O que importa pra gente? Mestrado em vida cristã, meu professor foi João. Ô João, o irmão da nossa igreja que foi nessa viagem ficou sabendo toda a história. Graças a Deus, eu me lembro que ele comprou uma casa, 35 mil, deu para o João. João estudou, depois se tornou líder de louvor da igreja.